E aí pessoal, paz e bem, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Sacrum Commercio. Então, se você chegou nesse vídeo aqui por acaso, ele faz parte de uma playlist sobre o texto franciscano Sacrum Commercio. Então, hoje nós vamos estudar, vamos refletir o capítulo 6 deste texto. Então, aqui é um estudo onde nós dedicamos mais, aprofundamos, né? Onde que a gente vê os detalhes, relacionamos a Sagrada Escritura. Então, seja perseverante, viu? Hoje nós temos uma certa dificuldade de prender a nossa atenção, cansamos facilmente, estamos assim meio assim, tem que ser rápido e pronto. Então, precisamos contribuir, ajudar aí a graça de Deus, porque senão nós vamos ficar só em vídeos que passam informações rápidas e superficiais. Então, atenção, né? O texto vai estar abaixo desse vídeo, como também você pode encontrar no Centro Franciscano de Espiritualidade. Então, se você é da UFS, se você está na formação inicial, então ou se você quer estudar, né, esse texto do Sacro Comércio, então fique atento, vamos ler juntos e refletir. Tá? Assim, o filho do sumo pai enamorou-se de tua formosura, prendendo-se só a ti no mundo, comprovando que tu és fidelíssima em tudo, pois ainda antes que viesse da pátria luminosa para a terra, preparaste-lhe um lugar adequado, um trono para sentar e um tálamo para descansar, isto é, a Virgem pauperíssima, de quem nasceu e brilhou para o mundo. É certo que a correstes quando ele nasceu, para que encontrasse em ti, e não nas delícias, um lugar de que gostasse. Diz o evangelista que ele foi posto num presépio, porque não havia lugar para ele na estalagem, e assim o acompanhaste sempre, para que em toda a sua vida, quando foi visto na terra e conviveu com os homens, pois as raposas tinham tocas e as aves seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Depois, quando abriu a boca para ensinar, ele, que outrora abrira a boca dos profetas, entre muitas coisas que disse, louvou-te em primeiro lugar, exaltou-te primeiramente, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quando escolheu algumas testemunhas necessárias para a santa pregação e para a sua gloriosa convivência, para a salvação do gênero humano, certamente não escolheu ricos comerciantes, mas pobres pescadores, para mostrar com quanta estima tu devias ser amada por todos. Finalmente, para se manifestaste a todos a tua bondade, a tua magnificência e a tua fortaleza, e como precedestes a todas as virtudes, como sem ti não pode haver virtude nenhuma, como o teu reino não é deste mundo, mas do céu, e como quando todos os escolhidos e amados o abandonaram medrosamente, foste a única que, então, aderiste ao Rei da Glória. Mas tua esposa fidelíssima, amiga docíssima, nem por um momento dele te afastaste, antes até aderias mais a ele, quanto mais o vias ser desprezado por todos. Pois se não estivesses com ele, nunca poderia ter sido desprezado desta maneira por todos. Estava com ele nas zombarias dos judeus, nos insultos dos fariseus, nas exprobrações dos príncipes e dos sacerdotes. Com ele estavas nos tapas, nas gusparadas, nos açoites. O que deveria ser mais reverenciado por todos foi vilipendiado por todos, e foste a única que o consolou. Não o abandonaste até a morte de cruz. E na própria cruz, com o corpo já despido, os braços estendidos, as mãos e os pés pregados, padecias com ele, de modo que nada nele parecia mais glorioso do que tu. Finalmente, quando foi embora para o céu, deixou contigo o sinal do reino dos céus, para marcar os eleitos,
para que todo aquele que suspira pelo reino eterno venha a ti. Peça a ti, entre por ti, porque se não for marcado com o teu sinal, ninguém poderá entrar no reino. Por isso, Senhora, tem compaixão de nós e marca-nos com o sinal da tua graça. Quem seria tão tapado, tão sem gosto para não te amar com todo o coração, a ti que foste escolhida pelo Altíssimo e preparada desde a eternidade? Quem não te reverenciará e honrará quando te distinguir com tanta honra aquele a quem adoram todas as virtudes do céu? Quem não adorará os vestígios dos teus pés, de tua vontade, se a ti o Senhor da majestade se inclinou tão humildemente, se uniu tão amigavelmente, aderiu com tanto amor? Por ele e por causa dele nós te rogamos, Senhora, não desprezes nossos pedidos nas necessidades, mas livra-nos sempre dos perigos, ó gloriosa e bendita pela eternidade. Muito bem, vamos lembrar que os frades estão subindo esta montanha ao encontro da Dama Pobreza, da Senhora Pobreza. E aqui vocês viram que o tempo todo, né, o texto relaciona a Senhora Pobreza com Jesus Cristo. Jesus veio no presépio, num lugar impróprio, né, vamos dizer assim, para qualquer um, imagina só para Deus, né? Não tinha lugar na hospedaria, nasceu no meio dos animais, num curral, e foi colocado no coxo, né, ajeitado para ser um berço, né? Depois também, durante a sua pregação, a Senhora Pobreza sempre esteve ali ao lado de Cristo, porque ele foi vilipendiado, né, cuspido, foi atacado, foi perseguido, foi ameaçado, e até chegar o momento onde que foi morto. E na cruz, né, só teve por companheira a Senhora Pobreza. E talvez a expressão mais forte desse casamento, né, entre Cristo e a Senhora Pobreza é justamente quando ele fala: Senhor, né, por que me abandonastes? E em seguida, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, é justamente essa entrega totalmente gratuita, aberta, sem pedir nada em troca, simplesmente estar em comunhão com Deus Pai, ou seja, numa plena comunhão, numa plena doação. Então é justamente isso que nos revela quem é a Dama Pobreza, o modo de ser da Dama Pobreza. E também quando o Evangelho, nas bem-aventuranças, né, vai lembrar: felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. O Senhor a escolheu para que todos fossem marcados por esse sinal. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus, né? Mas aqueles que fizeram aliança com a Senhora Pobreza, fizeram dela a mãe de todas as virtudes, então esses, né, por graça de Deus, vamos lembrar aqui que Francisco e seus companheiros rogam a Dama Pobreza, né, pedindo a ela que seja, né, aquela que vai guiá-los, né, nós te rogamos, né, te pedimos, né. Então é essa confiança na graça, não somente no esforço pessoal. Então vamos sempre lembrar, quando a gente está lendo esses textos, né, é um texto antigo, mas ele traz uma experiência, uma espiritualidade, uma mística muito profunda. A gente às vezes confunde, né, a pobreza franciscana como simplesmente a pobreza material, mas é um estado, é um modo de ser, é essa abertura, essa entrega total a Deus em todas as coisas que nós fazemos. Nem sempre, claro, né, o nosso egoísmo ele toma conta. Se a gente não vigiar e orar, então nós perdemos esse caminho. Nós nem sabemos, como diz lá no início do texto do Sacro Comércio, a gente nem sabe onde está a Senhora Pobreza, a gente nem sabe onde fica essa montanha para subir, para a gente subir.
Eu lembro muito, quando eu estou lendo esse texto, meditando, eu lembro do castelo de Santa Teresa também, né? Na medida que ela vai descrevendo as moradas, que ali no centro do castelo está Cristo, ou no centro da alma, né? Vamos dizer assim. E aí agora comparando também com a subida aí dessa montanha até a Dama Pobreza. A cada escalada, a cada momento, vai se chegando e pedindo e confiando e se entregando a Deus. É Ele que faz. Mas o que fica para nós franciscanos e que nós precisamos aprofundar bastante, né? Você que está aí caminhando, querendo se aprofundar na espiritualidade. Espiritualidade é um modo de viver a mensagem cristã, né? De nós franciscanos. Então, na medida que você está meditando isso, parando, né? E precisamos fazer isso calmamente, né? Nós somos muito apressados hoje, né? Eu estava olhando aqui nos vídeos, na medida em que eu vou fazendo esses estudos mais prolongados, que é a proposta, né, da parte franciscana deste canal, eu percebo que muitas pessoas adentram e desistem na metade do caminho ou antes da metade. Tem essa dificuldade, mas isso é próprio nosso hoje, né? Essa dificuldade de ficar ali, né, refletindo, meditando o texto, ruminando, né, deixando que o Espírito venha em nosso socorro, que nasça daquele texto um movente. Para isso a gente precisa deter-se, né? Deter-se nesse texto. O que os frades, o que esse texto está falando, o que ele está apontando. E é muito bonito esse texto porque a todo momento ele relaciona esta experiência que nasce na realidade, que nasce da Sagrada Escritura, né? O Espírito Santo, a partir da reflexão e da meditação da palavra, faz com que a gente vá conhecendo por revelação, vá conhecendo a Senhora Pobreza. Senhora Pobreza, mais uma vez, é um modo de ser, é um estado que é agraciado, que é um dom, né? E a da Senhora Pobreza é fonte de todas as virtudes. Por quê? Porque por mim mesmo, por nós mesmos, nós não somos donos das virtudes, né? Precisamos entender isso, compreender isso com o coração, né? Que é o Senhor somente. Como diz São Francisco de Assis, se há algo bom em nós, é manifestação do Senhor. Não somos nós os produtores. No momento em que acharmos que nós somos os produtores dos dons, nós nos enganamos e nos afastamos do modo de ser da Senhora Pobreza, porque nos tornamos ricos de nós mesmos. Aí não há espaço para Deus. Então, o esvaziar-se de si mesmo, a entrega nas mãos divinas, na providência, né, divina, este é o espírito da Santa Pobreza. Pra gente hoje isso assusta, né? A gente fala, mas o que é isto, né? Eu queria ter certeza das coisas, eu queria ter ter segurança para que eu pudesse caminhar bem, esse tudo certinho. Esse é o grande perigo nosso hoje, né? É querer colocar em nós, ou em algum líder religioso, ou em algum método de oração, as nossas, assim, a nossa confiança. Não pode ser a nossa confiança, nem método, nem ninguém, nem a nós mesmos, mas sim somente a Deus. Por isso que os primeiros franciscanos também, além da vida, né, que eles viviam de missão, também viviam a contemplação, a oração, momentos de silêncio, momentos de entrega a Deus. Para que esse espírito de pobreza ele nasça e possa aí fazer de nós, né, também semelhante a Cristo, nós precisamos nos aquietar.
Precisamos ter momentos de oração, precisamos ter momentos onde nós nos entregamos a Deus, onde nós façamos oração com o coração, né? Entregar o nosso coração a Deus. E não simplesmente a partir de fórmulas. Não estou dizendo que as fórmulas não sejam importantes. Estou dizendo que a gente não pode basear somente nas fórmulas, nas orações, nos compêndios de orações, onde que nós só falamos como papagaio, né? E não paramos, e não silenciamos. Sem isto, não tem jeito de Deus vir até nós ou manifestar em nós, porque estamos ocupados conosco mesmo. Então, esse espírito, esse desejo que Francisco e seus companheiros tinham de correr atrás da dama pobreza, é justamente essa percepção. Sem este espírito não existe encontro com Deus, nem eu encontro com Deus, nem ele comigo. Não que ele não queira, mas porque a gente está rico. A gente está rico de nós mesmos. Então vamos pensar nisso, refletir, meditar, para que a gente possa seguir bem este caminho. Confiança em Deus, não é? Esse capítulo é um capítulo mais longo, né? É o capítulo A Dignidade da Pobreza. Então, leia mais, reflita, pegue esse texto, tenha coragem. Né? Deixe que o Espírito age em você, para que você possa aí colher os frutos da graça de Deus. Então não comentei ponto por ponto, porque senão ia ficar mais de hora esse vídeo. Então você possa aí ler cada número, né? Porque é um texto numerado, que o capítulo 6 vai do 1 até o 18. Aí você possa meditar e refletir a partir desse texto. Tá bom? Obrigado. Qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo. E também me fale se você está realmente seguindo até o final do vídeo, ou se de repente esse eu segui, mas outros não, né? Então me fale aí, também dê suas sugestões para que a gente possa aí seguir divulgando mais a mística franciscana. Paz e bem, e até mais. Tchau.